Este é o projeto Um Novo Olhar sobre o Envelhecimento do IDEAC. E nós estamos começando agora o curso Conceitos, Preconceitos e Fatos. Essa é a nossa primeira aula. Há alguns termos relacionados com o envelhecimento que eu posso entender de um jeito e você entender de outro. Então, vai ser bom rever conceitos, talvez incorporar alguns novos e garantir que nós estamos falando sobre as mesmas coisas. Sobre velhice, envelhecimento, rejeição, heterogeneidade, o critério da idade cronológica e por aí afora. Eu estou bem entusiasmada de dar a partida para esse empreendimento. E você, está pronto também? Relacionamento com o envelhecimento. Eu vou começar essa aula de um jeito talvez um pouco estranho, porque o esperado de uma professora é que ela fale. E eu vou pedir para você, ao contrário, parar esse vídeo, me deixar congelada por alguns minutos, pegar o seu caderno, a sua caneta ou a sua página no computador, porque você vai responder por escrito o que eu chamo de pergunta 1, que é a seguinte: a velhice faz parte da realidade da sua vida? Ou a velhice é algo que faz parte só da vida dos outros? Muito bem, resposta escrita. Ela foi uma oportunidade para você refletir um pouquinho sobre como é o seu relacionamento com a velhice e com o envelhecimento. Via de regra, esse relacionamento não é fácil e nem agradável. Quem é moço até sabe que existe velhice, envelhecimento, mas é lá na vida dos outros, não faz parte da vida dele. E quem é velho, às vezes, nem admite tocar no assunto. Eu estou lembrando de uma historinha de família, eu vou pedir licença para abrir um parênteses e contar para você. Durante os últimos anos de vida, a minha mãe foi vítima de uma demência cognitiva grave e ela morou num residencial. Meu sogro era só 5 anos mais novo do que ela, mas muito lúcido. Um belo dia ele fez um esforço enorme, ele deu uma prova cabal do apreço que ele tinha por mim e pela minha mãe e foi visitá-la. Quando ele saiu do residencial, o comentário foi o seguinte: eu não gostei desse lugar, é que só tem velho, não é minha turma não. Ai, coitada dona Célia, né, vivendo no meio dessa velharada. Bom, não precisa nem comentar, né? Fecha parênteses. Mas você está fazendo esse curso. Então, acho que você tem que saber que você é uma pessoa que não está entre a maioria. Você está à frente. Pela sua coragem, pelo seu pioneirismo, pela sua curiosidade, meus parabéns. Velhice é uma coisa, envelhecimento é outra. Quando eu estou em público, entre outras pessoas, eu digo em voz alta: eu sou velha. Eu escuto um monte de protestos. Não fala isso. Não, você não é velha, imagina. É interessante, eu acho que as pessoas querem ser polidas comigo. Elas sabem que eu sou velha, elas sabem reconhecer um velho ou uma velha, mas elas não sabem definir muito bem o que é isso. A mesma coisa acontece quando a gente diz, por exemplo, fulano está envelhecendo depressa. A gente sabe identificar que existe um processo de envelhecimento, mas não sabe definir muito bem o que é esse processo. Nos dois casos, vem junto uma enxurrada de julgamentos depreciativos e de sentimentos desagradáveis. Gostando ou não gostando do assunto, velhice e envelhecimento são fenômenos com os quais todos nós vamos ter que lidar.
mais cedo ou mais tarde. Você vai ter provas disso na segunda aula. Eu acho que, então, já que vamos ter que lidar, é bom tratar de alguns termos referentes ao fenômeno velhice. Vamos lá. Velhice e envelhecimento se refere a fenômenos diferentes. A velhice é um momento estático. O envelhecimento é um processo de transformações. É como se fosse uma fotografia e um filme. As transformações do envelhecimento são naturais, são universais e são inexoráveis. Não se pode fugir disso. Só foge disso quem morre antes. Já a velhice é um construto, é uma sociedade que atribui a uma pessoa, a um grupo de pessoas, as qualidades que vão dizer se ela é velha ou não. E, inclusive, se isto tem valor ou se isso é depreciativo. Se for depreciativo, logo surgem na sociedade mecanismos para disfarçar a velhice, o envelhecimento, para deter esse processo. Ou, na pior das hipóteses, para retardar esse processo, esquecendo que ele é universal e inexorável. Bom, mais uma vez, eu peço para você parar esse vídeo, tomar o seu tempo e responder por escrito a pergunta 2. Pergunta 2 é a seguinte: quando você está diante de uma pessoa desconhecida, quais são os indicadores que você emprega para classificá-la como velha? Resposta escrita? Tá bom. Eu vou agora descrever algumas características que nós podemos chamar de marcadores do envelhecimento. Se você esqueceu de algum que eu vou falar agora, complete a sua resposta à pergunta 2, volte atrás. Quando a gente pensa em velhice, a gente logo pensa no número de anos, na idade cronológica. A gente fala, fulano tem 80 anos, claro que ele é velho. Ou, não, ela nem fez 40 anos ainda, ela é moça. Só que esse não é o melhor marcador, não é o que melhor descreve o envelhecimento. Nós podemos pensar num outro, nós podemos pensar na parte física, podemos abstrair e ficar só com os sistemas fisiológicos. Você lembra o que é sistemas fisiológicos? Sistema respiratório, sistema endócrino, sistema cardiovascular, sistema digestivo e assim por diante. Muito bem. Acontece que a ordem, a intensidade e o ritmo de envelhecimento de cada sistema é diferente para cada pessoa. As ações do sistema fisiológico não vão poder medir o grau de envelhecimento de um grupo de pessoas. É muita variável, variando muito. Não funciona. Existe um outro marcador que a gente recorre muito a ele, mas eu também nem preciso comentar, que é tão óbvio que ele é falho, a aparência física. Nós podemos pensar em outros marcadores, de outras categorias. Eu já vou avisando que eles não vão funcionar. Mas vou dar um exemplo. Vamos soltar a imaginação. Vamos partir para papel social. Numa sociedade hipotética, todo mundo tem filhos. Ninguém deixa de ter filhos. E esses filhos também têm filhos. Então, todo mundo um dia vai ser avô. O critério para ficar velho é ser avô. Vou pegar um exemplo da minha vida. Eu fui mãe com 32 anos. A minha amiga Neide foi mãe com 18. E esta menina, filha da Neide, também foi mãe com 18. Então,
A Neide, com 36 anos, era avó. Quer dizer, eu tive filho com 32, então com 36 eu ainda era uma adulta jovem nessa sociedade hipotética. E a Neide era uma velha. Não funciona, né? Não dá bem certo. Vamos passar para um marcador mais fiel, mais pouco operacional. Na verdade, o ser humano é um ser biopsicossocial, ou seja, fatores biológicos, psicológicos e sociais estão agindo sempre sobre o processo de transformação dele e estão interagindo entre si. Nós trazemos uma maturação biológica, que é própria da espécie, e os fatores genéticos que são próprios nossos. Além disso, cada um de nós tem um histórico de fatores de ordem psicológica, de ordem social e de ordem ambiental que vão interagir sempre e vão dar a característica de cada pessoa. Esse é o melhor critério, é o critério mais fiel quando você quer considerar o envelhecimento. Só que é extremamente complexo. Se eu preciso de um marcador operacional, ele não é bom. Heterogeneidade. Cada pessoa tem uma história de vida que lhe é própria, com todos os acidentes familiares, educacionais, laborais, sociais, ambientais e por aí afora, que são só dela. Ela vai incorporando isso ao longo da vida. Então, dá para entender que quanto mais longa é a vida de uma pessoa, mais diferente ela se torna de todas as outras. Não dá para fazer generalizações quando você tem um grupo etário de idade avançada. Em todos os grupos etários tem diferença entre os indivíduos, mas quanto mais velhos os indivíduos, maiores vão ser essas diferenças. Então, não dá para lidar com assuntos práticos. Como é que eu vou determinar a fila preferencial? Como é que eu vou determinar quem tem direito a assento na condução pública ou quem vai receber aposentadoria? Eu preciso de um critério objetivo. Aqui eu faço de novo um convite para você parar o vídeo, pegar seu caderno, sua caneta ou abrir o seu computador e responder por escrito a minha pergunta 3. Eu citei 3 problemas práticos: aposentadoria, atendimento preferencial em filas, assento preferencial em condução pública. Você consegue se lembrar de outras situações em que a sociedade precisa fazer uma classificação e determinar quem faz parte do grupo etário dos idosos? Escreveu a resposta? Ótimo. É provável que ela não tenha se esgotado. Ao longo das nossas próximas aulas, volte a ela, vai completando. Se o indivíduo cronologicamente velho se priva de fazer coisas que ele gostaria e para as quais ele está apto, por exemplo, trabalhar, estudar, namorar, viajar, fazer um esporte e assim por diante. Ele está deixando de aproveitar todas as oportunidades que a vida lhe oferece, porque a sociedade determina que isso não é legal, que não é bonito, que não é conveniente uma pessoa daquela idade fazer aquelas coisas. Gente, isso não é bom, isso não é saudável. Mas se essa pessoa tiver a noção
da heterogeneidade, quem sabe ela resolve e vai em frente com aquilo que ela quer fazer. É importante que quem convive com velhos e quem trabalha com velhos também tenha isso em mente. Cada um é diferente do outro. Cada um é cada um. Uma pessoa é uma pessoa, outra pessoa é outra pessoa. Já dizem os dramaturgos. É importante que quem trabalha com velhos e quem quer conhecer o fenômeno do envelhecimento tenha bem presente que este é um fenômeno biopsicossocial. Mas, ao mesmo tempo, é importante que ele tenha esse conceito da heterogeneidade. E, às vezes, nós precisamos organizar a sociedade de forma objetiva. Então, o critério melhor é a idade cronológica, com todas as falhas que ele possa ter, porque ele é objetivo. Bom, vamos parar por aqui. Para uma primeira aula, nós já conversamos o suficiente. Vamos recordar um pouquinho. Nós vimos que velhice é diferente de envelhecimento, nós vimos que envelhecimento é um processo natural, que esse tema causa rejeição, é difícil lidar com ele. Nós falamos sobre o critério da heterogeneidade e sobre a idade cronológica como um marcador possível, mas não perfeito, do envelhecimento. Eu espero também que você tenha percebido como você se posiciona diante desse tema. Agora, fontes de informação. Quem quiser se aprofundar mais sobre o tema, eu cito, e isso está por escrito agora no seu vídeo, fontes da onde eu tirei as informações para essa aula. Eu vou fazer isso nas próximas aulas também. Hoje eu cito um capítulo de um livro e um vídeo. A aula está acabando. Foi boa ter essa conversa virtual, eu gostei. Nós nos encontramos em breve na nossa segunda aula. Nela eu vou contar para vocês sobre dados muito fortes, sobre a importância do fenômeno da longevidade e do envelhecimento entre nós hoje. Até breve!